mim é sempre uma alegria poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, né, aqui no Brasil e além até, esse tema que é o tema da EMF Balancing Technique, que é a Cinti Sinfônica, que nem sempre é tão conhecida, né, por todas as pessoas aí que seguem esses trabalhos energéticos e todo esse movimento que é feito dentro dessa linha holística, mas é uma técnica, a gente pode dizer assim, extremamente atual, porque ela é uma técnica desenvolvida para o momento do agora, mas uma técnica que já foi desenvolvida há muitos anos, né? Uma técnica que já foi canalizada e que já existe, que já foi testada, já foi trabalhada há mais de 30 anos, mas que é realmente uma técnica canalizada para o momento do agora, e é por isso que eu entendo muito que o nosso papel ainda, né, dos profissionais da EMF no Brasil é trazer esse conhecimento do que é a técnica, como ela funciona, para que ela serve, como é que ela pode ajudar a gente nesse momento. Então, como eu sempre comento, é muito difícil a gente falar de uma técnica que as pessoas não conhecem, não fazem ideia como ela funciona, que tem um nome esquisito, né? Porque a própria PEG fala isso, é um nome tão esquisito, né? As pessoas não vão entender esse nome, ela dizia isso já desde o início do trabalho, sem mostrar para vocês uma imagem e sem mostrar um pouquinho do por que ela chama EMF Balance Technique, o que EMF quer dizer, né? E como é que isso funciona. Então, eu não gosto de ficar presa em slides, ficar presa em imagens para fazer palestra, mas eu preciso mostrar para vocês algumas imagens para que fique mais fácil, né? Para que fique mais claro para vocês do que a gente está falando, né? Pelo menos para a gente entender sobre o que nós vamos falar. Então, em algum momento aqui, a gente até já combinou, eu vou compartilhar com vocês alguns slides meus com algumas imagens, para que vocês possam ter uma ideia desse sistema que a gente vai conversar hoje, tá? E a minha intenção aqui com vocês, a gente tem mais ou menos aí 1 hora para ficar junto, além das perguntas que vocês podem fazer depois disso. Nesse período, eu quero, no finalzinho, né, nos últimos 10, 15 minutos do nosso encontro aqui, poder fazer com vocês uma prática de um alinhamento energético para que vocês possam sentir realmente o fluxo de energia que é o trabalho da EMF. Tá? Então, é o que a gente chama de uma mini sessão de EMF, uma sessão introdutória, mas a gente vai realizar nos nossos últimos 15 minutinhos aqui de palestra para vocês poderem sentir, vivenciar realmente essa energia na prática, tá? Então, eu vou começar simplesmente situando a gente um pouquinho nesse momento planetário que a gente vem vivendo. Também acho muito importante a gente fazer essa associação, porque a minha proposta nessa palestra para vocês, inclusive, foi dizer assim, olha, como que essa técnica, que é a EMF, pode nos ajudar com as novas frequências de energia, né? E aí, falar do momento de transição planetária que a gente está vivendo é importante para a gente entender o que eu quero dizer com novas frequências de energia, porque senão assim, tá, Vanessa está falando de frequência do quê, né? E é exatamente isso que eu quero dizer e associar o tema que eu disse para vocês, que é a EMF é uma técnica canalizada há 30 anos atrás, mas feita para o momento do agora, né? E por que a gente fala tanto desse momento do agora? E vocês vão me ouvir falar muito desse momento, como um tempo de grande evolução, porque é assim que a gente vê esse movimento planetário todo que a gente vem vivendo, né? Então, a partir deste período de 2012 para cá, a gente começa um movimento na rede cristalina do planeta, um movimento que vem acontecendo numa intensidade muito forte e que cada vez mais está trazendo várias energias para o planeta Terra. Tá? Várias frequências novas, frequências que nós não estávamos habituados a lidar, que nós não estávamos habituados a conviver. Inclusive, a gente pode falar astrologicamente falando, e eu sei que tem gente que vai falar de astrologia, né? Se já não falou ontem, tem ainda no final de semana que vem, mas e vocês podem abusar e aproveitar e já perguntar, né, sobre isso também. Mas o fato é que o planeta Terra, dentro da estrutura astronômica, ele nunca esteve no lugar, vamos dizer assim, que ele está hoje.
né? Então, o que a gente pode dizer? Nós nunca estivemos circulando, astronomicamente falando, né, no cosmo, no ponto onde nós estamos hoje. Então, não precisa de muita explicação filosófica para a gente entender que a gente está recebendo cargas de energia no planeta que a gente nunca recebeu antes, né? E frequências que o nosso próprio sistema, tanto físico como energético, não está habituado a lidar. Isso explica para a gente muito, né, das nossas questões físicas que a gente vem vivendo hoje, de alguns aspectos. Eu tenho certeza que de todo mundo que está aqui, muitos de nós, eu pelo menos já vivenciei essa experiência. Estou com uma dor, ou estou com uma tontura, estou com cansaço, estou com um zumbido no ouvido, estou sentindo alguma coisa esquisita no meu corpo, vou no médico, olho, faço exame, faço isso, faço aquilo, e não tem nada, né? Então, tecnicamente, pela medicina convencional, está tudo ok com o meu corpo, mas quando eu vou olhar para o meu sentimento, eu sinto coisas que me incomodam. Eu sinto dores, eu sinto cansaço, eu sinto sensações, e tudo isso pode estar ligado com essas frequências que estão chegando numa velocidade intensa e que a gente não sabe lidar, tá? Então, uma das principais formas da gente aprender a lidar com esses processos novos todos que estão chegando na nossa vida hoje, inclusive lidar com uma pós-pandemia ou com uma situação de pandemia como a gente veio vivendo, é um sistema que pode nos ajudar a fortalecer esse nosso campo eletromagnético, de maneira que a gente comece a receber essas cargas de energia com um menor impacto, que a gente comece a receber essa carga e tenha um invólucro físico, né? Ou seja, uma sustentação física mais apropriada, mais adequada para receber essas novas frequências que estão chegando. Então, é aí que a EMF vai nos ajudar, é aí que a EMF vai nos favorecer numa grande, como é que eu vou dizer para vocês, num sentido de fortalecimento mesmo, para enfrentar e para a gente aprender a lidar e a fazer uso dessas novas frequências que vão abrir muitas possibilidades, muitos campos de trabalho, de atuação, de convivência para cada um de nós, tá? Então, é importante a gente situar esse momento planetário antes de falar da técnica, para a gente poder entender exatamente o que pode ser feito, né? Como que a gente pode usar ela na nossa vida diária, na nossa prática, como é que isso pode me beneficiar de alguma forma. Tá bom? Então, é interessante a gente ter isso em mente, tá? Nós vamos falar de uma técnica que pode nos ajudar nesse momento de transição, onde a gente está chegando, onde estão chegando muitas energias, muitas frequências novas, e que a gente ainda não está habituado a lidar com ela. Quando a gente não está habituado a lidar com ela, a gente acaba sofrendo fisicamente. E é exatamente isso que a gente quer evitar. Eu vi que a Cláudia está fazendo uma pergunta aqui sobre o que significa a palavra EMF, né? E, na verdade, não é só MF, tá, Cláudia? É EMF. E de escola, M de maçã e F de faca, tá? Essa é uma sigla, essas 3 letras são as 3 primeiras letras, vamos dizer assim, da palavra Electromagnetic Field, que significa campo eletromagnético em português, tá? Como a técnica é uma técnica americana, desenvolvida pela Peg Fênix Dubro, né? Eu vou até mostrar isso para vocês aqui nos slides também. Eu diria para você que a gente está falando de uma sigla da palavra em inglês, né? Por isso que tem o F no final. Então, é E de escola, E de eletro, M de magnetic e F de field, electromagnetic field. Tá? Então, o que quer dizer EMF Balancing Technique? Técnica de balanceamento do campo eletromagnético. Tá? Então, a gente já pode aí, né, já aproveitando a sua pergunta, né, já partir daí dizendo o seguinte, este trabalho, essa técnica, é uma técnica que vai servir para calibrar o nosso campo eletromagnético humano. E a gente pode partir daquele princípio de macrocosmo e de microcosmo, onde a gente pode dizer que o corpo humano possui um campo eletromagnético da mesma maneira que o planeta Terra possui um campo eletromagnético.
né? Então, nós já estudamos lá, né, na nossa escola convencional, quando a gente estudou física, quando a gente estudou, né, todas as matérias lá da época do colégio, o campo eletromagnético da Terra, né? Mas pouco falamos e pouco exploramos sobre o campo magnético humano. E é importante a gente entender que este campo eletromagnético humano, cada vez mais, ele está sendo estudado e reconhecido, inclusive pela nossa ciência. Porque hoje a gente já tem muita teoria e muito estudo comprovando que o campo eletromagnético humano, querendo ou não, ele é responsável pela nossa consciência, pelo nosso nível de consciência. Então, quando a gente fala, né, em ampliar a consciência, quando a gente está falando de todo esse movimento holístico, né, que a gente tem vivido e que as pessoas estão buscando muita informação, são sedentas até por informação de toda essa nova parte, né, da vida humana, nós poderíamos dizer que é justamente essa busca pela evolução da consciência humana, né? Essa busca por evoluir a nossa consciência, por ampliar a consciência. E a gente só consegue fazer esse movimento de ampliação do nível de consciência através desse campo eletromagnético, que é um campo individual, que está, sim, interligado, como tudo, né? Somos todos um, então é um campo que está interligado, um a um, mas que ele existe estrutural de forma individual, tá? Ele é estruturado de forma individual e interligado entre todos nós. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês poderem ver a imagem do que a gente vai chamar desse campo eletromagnético, para que vocês comecem a entender como é que é o trabalho, o que é a técnica em si. O trabalho da EMF, ele vai além dos corpos sutis. A gente vai falar um pouquinho disso exatamente para que vocês entendam a técnica, né? Eu falo muito sobre a EMF ser a nova anatomia energética humana. Porque até pouco tempo atrás, e por milhares de anos diante da própria, dos estudos do hinduísmo, indianos, né, e todas as estruturas que a gente tem da medicina oriental, a gente tem muito conhecimento sobre os chakras, sobre os meridianos de energia do corpo e sobre os corpos sutis, que é exatamente onde a maioria das técnicas energéticas atuam, né? De maneiras diferentes, sempre com essa busca do equilíbrio de todos esses sistemas, mas quase todas as técnicas energéticas atuam exatamente nessa função, né? Assim como o passe da casa espírita. Mas, quando a gente fala de EMF, a gente começa uma visão que vai um pouco além. A gente não desconsidera nenhuma dessas instâncias, então os chakras continuam lá, os meridianos continuam lá, os corpos sutis continuam lá, mas a gente vai para uma instância que vai um pouco além dessa estrutura, que é o que a gente chama de malha de calibração universal. Então, o nosso campo eletromagnético é denominado, dentro do trabalho da EMF, de malha de calibração universal. E essa malha, ela vai além dos corpos sutis, dos chakras e dos meridianos de energia. Então, a gente está falando de uma instância que vai um pouco além dessas três estruturas, porque a técnica é uma técnica específica, com ações específicas e movimentos específicos para liberar esse campo, né? Ela tem três funções primordiais dentro da nossa estrutura eletromagnética, que é limpar, fortalecer e equilibrar. Então, são três ações que a técnica promove que faz com que esse processo acabe indo mais fundo, vamos dizer assim, trabalhando no seu campo de uma forma mais profunda e de uma forma mais direcionada do que o passe espírita ou do que uma técnica que tem lá a função de, por exemplo, harmonizar os chakras ou uma função de harmonizar os corpos sutis, né? Porque ela vai atuar nas fibras da malha. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente já possa ir visualizando o nosso material. Então, ó, como eu disse, né, é uma nova anatomia energética, e aqui a gente tem no fundo dessa imagem, como vocês podem ver, exatamente esse reflexo do campo eletromagnético do planeta, né? E aí a gente vem para essa proposta do trabalho da EMF, para olhar para essa imagem que vocês estão vendo aqui,
que é justamente o que a gente vai chamar de malha de calibração universal, que é o campo eletromagnético humano, tá? Então, essa é uma ferramenta muito focada neste movimento de equilibrar, limpar e fortalecer este campo que vocês estão vendo aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês o que é cada uma dessas coisas, né? A Vanessa tem um monte de coisa aqui, um monte de linha, um monte de informação, que é isso? Daqui a pouco eu já conto para vocês o que é. Mas para a gente começar a falar, né, então, de todo esse trabalho, eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, a informação sobre a canalizadora do trabalho mesmo, né? Quem foi que fez todo esse trabalho, quem trouxe toda essa tecnologia para a gente. E a gente tem aí a imagem de Peggy Fênix Dubro, que é a originadora, a canalizadora dessa técnica, tá? E ela canalizou isso em 1988, então foi recebendo, ela tem toda uma história muito legal, que depois, para quem quiser, pode me mandar mensagem ou qualquer coisa, eu compartilho a história dela com vocês, para a gente também não ficar aqui, né, detido nisso. Mas ela tem toda uma história, desde os 5 anos de idade, envolvida com todo um processo de desenvolvimento energético e espiritual dela, mas ali por volta de 1988, ela começa a receber as instruções e as informações e a conhecer o que é o campo eletromagnético e o que ela precisa fazer para poder trabalhar com esse sistema e trazer uma tecnologia para nós. Então, é muito curioso, porque quando ela canaliza isso no início e ela começa a ensinar as pessoas, ela começa a ter curas, começam a acontecer coisas muito, muito interessantes na história da vida dela, e ela não consegue associar tudo que está acontecendo naquele momento com o momento de vida, né? E é muito, muito legal se a gente puxar pela nossa memória, né? Eu faço muito esse exercício. Como é que era a nossa vida em 1988, né? O que estava acontecendo no planeta? O que estava acontecendo no Brasil? O que a gente acreditava, né? Dentro de tudo que a gente está fazendo hoje? Então, eu pergunto para vocês conseguem imaginar em 1988, acontecendo um congresso holístico, como a gente está fazendo hoje aqui, da maneira como a gente está fazendo? É tão surreal, né? Parece uma coisa que, tipo, jamais acontecia. É quase dizer que nessa época a gente ainda não ouvia falar de holismo, não ouvia falar de espiritualidade de uma forma mais ampla. O máximo que a gente ouvia falar era do centro espírita, e ainda se você dissesse que era espírita, as pessoas te olhavam meio torto. Né? Então, assim, é um momento muito diferente, né, do que a gente está vivendo hoje. E por isso a gente fala que é uma técnica que foi canalizada lá, mas ela foi canalizada para o agora, né? Porque ela foi trazida justamente para sustentar o momento que a gente está vivendo hoje. Mas para isso ela precisava ganhar suporte, sustentação energética mesmo, para poder hoje chegar e espalhar isso para todo mundo, né? Mas é importante dizer que esse trabalho hoje, ele foi canalizado em 88, mas hoje, em 2021, está em mais de 70 países, e é um trabalho que já foi traduzido para 14 idiomas, né? Então, a gente tem ele muito trabalhado. O idioma que mais tem profissionais atuando é no inglês e no espanhol, tá? A Rússia é uma das primeiras nações com volume de trabalho voltado aqui para esse trabalho da EMF, mas a gente tem muito da EMF em toda a parte da América do Sul, vamos dizer assim, né? No Chile, na Argentina, é muito explorado esse trabalho dessa técnica, e bastante trabalhado nos Estados Unidos, porque Peggy mora lá também, ela é de Sedona, né? Ela vive em Sedona, e de lá, hoje, ela também compartilha, né, com todo o mundo, todo o trabalho que ela realiza, porque não parou na EMF, né? Eu diria que a EMF foi um dos primeiros trabalhos que ela canalizou, mas depois disso ela foi trazendo N outras técnicas que continuam atuando neste campo eletromagnético e fazendo esse processo de limpeza e fortalecimento desse sistema. Então, olha só, essa é uma anatomia energética humana que pode fazer um movimento de mudança e de transformação na nossa estrutura, porque ela influencia diretamente nas nossas habilidades, nos nossos potenciais e no equilíbrio do nosso ser. E por isso a importância da gente trabalhar nesse sistema. Tá? Então, vocês vão ver, eu sempre coloco aqui o nominho em inglês,
porque é muito comum, quando vocês ouvirem falar da técnica, alguém ouvir falar, a UCL, acontece tal coisa com a UCL. O que é a UCL, Vanessa? A UCL é a malha de calibração universal. É que na língua inglesa ela chama Universal Calibration Lattice. E aí, de novo, é a sigla, tá vendo? Ó, UCL, tá? Mas para nós sempre aqui vai ser malha de calibração universal. Então, esse é um sistema que atua, onde a gente atua com a EMF. É exatamente nessa malha que a gente trabalha com a técnica de EMF. E o que a técnica faz? Né? Quando ela balanceia, ela faz o balanceamento desse sistema. Tá, mas o que isso significa? Significa que a gente vai trabalhar limpando, fortalecendo e equilibrando esta malha de calibração universal para aumentar a conexão com a malha cósmica universal. O que é aumentar a conexão com a malha cósmica, Vanessa? Que é o resultado. É aumentar a sua conexão com o todo. É ampliar a sua visão e a sua conexão dessa história de que nós somos todos um. A gente ouve, legal, eu ouço sempre falar isso, nós somos todos um, ok, mas como é que isso funciona? Né? Como é que eu faço mais parte disso? Como é que eu amplio a minha consciência? Como é que eu entendo tudo isso que vai além do que eu posso ver? Né? E a proposta do trabalho da EMF, parte dela é essa, né? É ajudar a gente a limpar, fortalecer e equilibrar esta malha humana para que nós possamos ampliar a nossa consciência. Então, aqui, eu gosto de fazer um parênteses para dizer para vocês assim, numa linguagem mais dia a dia, né, mais prática. É como se nós disséssemos assim, quando você precisa fazer um grande esforço físico, então, a gente não consegue se ver muito bem aqui na internet, né, mas eu tenho 1,50 m, para vocês terem uma ideia. E quando eu quero fazer, eu preciso pegar um negócio, por exemplo, pesado, e não estou fortalecida o suficiente para carregar aquela mala, vamos pensar assim, o que eu posso fazer? Ou eu peço ajuda para alguém, né? Alguém carrega aí a mala para mim, ou eu preciso me fortalecer para conseguir fazer esse movimento. Então, o que a gente pode entender, né? Todos nós, a gente fala, exercício físico é uma das coisas que todo mundo precisa na vida, né? No dia a dia, a gente precisa para manter a saúde do corpo físico. Quando eu faço um exercício físico, qual é o meu objetivo? Fortalecer a musculatura do meu corpo, dar movimento, né? Fazer com que a musculatura do meu corpo sustente a minha estrutura óssea, sustente né? todo o meu ser, para que eu não tenha dor nas juntas, para que eu não tenha dor no corpo, para que eu não fique ali, né, toda travada e entrevada. Quando eu tenho um sistema que é uma malha de calibração universal, que é uma malha energética, e essa malha está o tempo todo recebendo novas cargas, novas frequências, vamos dizer assim, eu também preciso fortalecer as fibras dessa malha, da mesma maneira como eu fortaleço os músculos do meu corpo físico, para que essas fibras consigam sustentar as cargas de energia. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma capacidade para carregar X peso. Se eu quero carregar mais peso, eu vou lá na academia, faço força, fortaleço meus músculos para ter mais sustentação, para aguentar um peso maior. Como é que a minha malha de calibração sozinha vai suportar uma carga de energia maior? O que eu posso fazer para essa malha é calibrar essas fibras de maneira que elas estejam fortalecidas para sustentar uma maior carga de energia. É compreensível para vocês a linguagem que eu estou trazendo aqui? Eu brinco sempre que é a musculatura das fibras dessa malha para que a gente possa sustentar mais da nossa carga de energia. E aí vem a parte legal. O que é sustentar mais da nossa carga de energia, Vanessa? É sustentar mais de quem nós somos. Por quê? Nós estamos hoje num corpo físico, ok? Com uma pequena parte de luz, vamos chamar assim, né, de carga energética do que nós somos em espírito. Então, a gente pode dizer que o nosso espírito é uma grande frequência de luz. E no nosso corpo físico, nós temos um fractal deste espírito,
que está aqui habitando esse corpo físico. Só que nesse movimento que a gente está fazendo de crescimento do planeta, evolução do ser humano, evolução da humanidade como um todo, nós estamos tendo a chance de trazer para dentro desse corpo físico um pouco mais da luz desse espírito que nós realmente somos. Então, nós estamos tendo a chance de representar neste físico mais do que nós somos em espírito. Só que esta é uma carga de luz que precisa ser colocada dentro desta malha, dentro deste campo. Então, aqui, eu também gosto de comparar com a bexiga de água, né? Você pega lá uma bexiguinha, você vai enchendo de água, vai enchendo de água, vai enchendo de água. Se a bexiga não for parruda, não for forte, chega uma hora que ela estoura, né? E aí, pum, esparrama tudo. E o que está acontecendo com o nosso campo eletromagnético é exatamente isso. Ele está lá, em volta do nosso corpo, e a gente está recebendo, ampliando a nossa consciência e recebendo carga de energia do nosso próprio espírito, que está chegando aqui para nós, para a gente se manifestar mais na nossa grandeza, né? No nosso Deus interno. E esse Deus interno, essa grandeza que começa a brilhar e a se manifestar, vai tomando corpo dentro dessa malha, dentro desse sistema. Se essas fibras não estão limpas e fortalecidas o suficiente, ela começa a arrebentar, começa a fazer buraco, começa a dar pau, começa a perder energia, começa a sentir dor, começa a ter problema físico, porque ela vai repercutir diretamente no campo físico. Então, a grande importância, né, o grande resultado que o trabalho pode trazer para nós é o de ampliar essa nossa conexão com o cosmo, né, com a malha cósmica universal, mas também nos dá sustentação suficiente para que a gente possa trazer mais de nós mesmos para dentro da nossa estrutura, no aqui e no agora. O que eu mais queria que vocês vissem é isso aqui, tá? Essa imagem aqui. Quero que vocês guardem ela aí na mente de vocês, e daqui a pouquinho eu volto com a imagem se a gente precisar, quando a gente for citar. Mas eu quero poder conversar com vocês aqui numa linha mais... Então, eu vou parar aqui um pouquinho para a gente se ver melhor. Então, o que acontece? Quando você faz esse movimento de ser mais quem você é, no aqui e no agora, você literalmente permite que o processo de evolução e ascensão aconteça. Não só seu, individualmente, como pessoa, mas no coletivo, para o nosso planeta como um todo, né? E por que a gente está falando disso? Porque quando você começa a fazer um movimento e entender que evoluir, crescer, não significa sair daqui para ir para um lugar mais sutil, que é o que por muitos anos a gente foi acreditando, né? Por muito tempo, né, a crença que nós tínhamos sobre evolução espiritual significa, olha, eu vou sair do corpo físico e vou ficar sutil e vou virar estrelinha, né? E vou me conectar lá com a espiritualidade do lado de lá. Isso é um nível mais evoluído para nós, né? Sempre foi assim que a gente viu. Mas o que a gente vem aprendendo cada vez mais hoje é que o planeta vai se transformar num planeta de quinta dimensão, de uma dimensão além, né? Podemos falar multidimensional. Isso significa que a gente não vai morrer para evoluir, né? A gente vai evoluir, que a Cíntia colocou aí, né? Evoluir e ascender encarnado, né, no corpo físico. É esse o objetivo. Porque não adianta todo mundo virar estrela e ir para outra dimensão, porque a Terra vai continuar sendo Terra 3D e a gente não vai ter feito a nossa parte, né? Qual que é o nosso verdadeiro papel? E eu sempre brinco, as pessoas me perguntam muito, qual que é a minha missão de vida? Eu falo, sua missão de vida é evoluir o planeta. Foi isso que você veio fazer aqui. Agora, como você vai fazer isso é, né, mega discutível, mas a nossa missão de vida como ser humano é evoluir o planeta, né? É simples, não tem muito o que fazer de diferente disso, né? O como é que é o X da questão. Mas trazer o paraíso para a Terra, que é o que a Leilinha falou aí. E é exatamente isso. Esse é o nosso objetivo hoje, né? Cada vez mais
trazer essa frequência multidimensional pro aqui, pro agora, porque quanto mais a gente ancora dessa frequência multidimensional no agora, é isso que vai fazer esse planeta subir na linha dimensional, né? É isso que vai fazer o planeta ficar sutil, porque não adianta a Vanessa ficar sutil, a Cíntia ficar sutil, a Aline ficar sutil, né? Meia dúzia de gato pingado ali não vai resolver. Por isso que a gente está num processo de crescer junto, né? Tudo, gente, não tenham dúvida, né? Tudo que nós fizermos daqui para frente, eu poderia dizer para vocês, né, já de mais de trás para cá, é tudo individual e coletivo. Não existe um movimento que nós façamos hoje que não seja um movimento coletivo também. Então, é aquela história da folha, né? Da folha da árvore que cai de um lado, que não cai à toa, né? A borboleta que bate a asa lá do outro lado e que reverbera aqui. Todo movimento que nós fazemos individual hoje, ele também é um movimento coletivo, né? Tudo que a gente promove de bondade, de bem, é para você, para o outro e para o planeta. Não tem como ser de outro jeito, não tem outra linha mais para a gente seguir. Para quem não consegue se manter nessa linha, essa pessoa está sendo esmagada pelo sistema. Ela está adoecendo, ela não está conseguindo seguir, ela não está conseguindo manter a empresa dela, o negócio dela, ela não consegue mais trabalhar, ou seja, ela está sendo levada, né, na linguagem até da própria espiritualidade, do próprio kardecismo, por exemplo, é aquela linguagem que diz assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a pessoa que não entendeu pelo amor essa função de que é por ela, pelo outro e pelo planeta, ela vai aprender isso pela dor. Não vai ter muito outro jeito, porque ela vai ser colocada em xeque cada vez mais para enxergar esse movimento, né? Então, nós estamos trabalhando num processo que é justamente para poder trazer mais deste movimento mais evoluído, mais evolutivo, vamos dizer assim, para o agora. E a gente é a ferramenta, né? Só que nós temos um problema aí, né? Uma ferramenta que está meio capenguinha ainda. Né? É aquela ferramenta que ainda está com essas fibras ainda meio frágeis, ou que às vezes tem algumas emoções que não estão bem trabalhadas, né? Algumas sensações que ainda te pega e te prende para o passado, algumas coisas que te pegam e que te colocam numa condição de medo de dar o próximo passo, né? Eu tenho vários clientes, né, que me falam muito assim, eu quero mudar de carreira, chega, eu não aguento mais o meu trabalho, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa, eu quero morar lá no sítio e plantar, eu quero fazer outras coisas, né? E essas pessoas, às vezes, têm medo de dar esse passo. Eu não sei como eu saio daqui, eu não sei como eu me desvinculo dessa vida que eu conquistei e construí até agora, para dar esse próximo passo de fazer o que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. E é exatamente aí que a gente vai trabalhar quando a gente está mexendo com o campo eletromagnético. E aí eu vou dizer para vocês por quê, né, Vanessa? Como assim, né? Você está falando que a gente vai trabalhar nesse tanto de coisa que você falou aí, quando eu mexo com o campo eletromagnético. O que acontece? Fibras de trás da malha. Vocês viram que a gente tem vários fios, né? Fios dourados lá naquele desenho que vocês viram. Então, olha só, fios na frente, fios na lateral do corpo, fios atrás. Essas fibras, elas compõem esse sistema da malha de calibração. A gente pode dizer que é a parte mais externa da malha de calibração universal, tá? Essas fibras estão aproximadamente a 60 centímetros do nosso corpo, para frente, para as laterais e para trás do nosso corpo. Acima da cabeça, aproximadamente a 60 centímetros também, o que a gente chama de centro de cima, e abaixo dos pés, aproximadamente 60 centímetros, o que a gente chama de centro de baixo. Tá? O que acontece? As fibras de trás estão ligadas à nossa história de passado, a tudo aquilo que a gente já viveu, não só nessa encarnação, como em outras encarnações. É lá que a gente armazena as memórias
e as informações das nossas vidas, dos nossos processos, elas ficam todas vinculadas a essas fibras de trás. Vocês devem ter visto na imagem que a gente colocou aqui, umas bolinhas branquinhas que ficam ali nos fios. Depois eu vou mostrar de novo a imagem, vocês vão entender o que eu estou falando. Essas bolinhas são as cargas de luz, são exatamente o que a gente chama de discos de luz. Então, um processo de trauma que você viveu, tem um disco lá na fibra daquele trauma que você experienciou. Um rompimento de um relacionamento, uma briga em família, um processo com a sua mãe, com seu pai, todas as experiências que você vivenciou estão estabelecidas ali e circulando nessas fibras. Nas fibras laterais, do lado direito, a gente tem todos os tipos de energia e frequência que a gente dá para o mundo, que a gente usa na nossa troca de energia com o mundo. E nas fibras da esquerda, a gente tem todas as cargas de energia que a gente recebe do mundo. Então, tudo que eu dou para o mundo vai pelas fibras da direita e tudo que eu recebo do mundo entra pelas fibras da esquerda no meu campo. E essas energias continuam circulando ali nessas fibras do nosso corpo. Na frente do nosso sistema estão as fibras do nosso potencial futuro, que são as fibras que contêm os discos de luz de tudo aquilo que eu posso ser, de tudo aquilo que eu posso criar, de tudo aquilo que eu posso fazer, de tudo aquilo que eu tenho habilidade, mas que muitas vezes eu nem sei. Porque esses discos de luz, eles podem estar ativos ou não no campo. Então, existem infinitas possibilidades no nosso campo que estão inativas e que a gente não sabe que elas estão lá. Alguém de vocês já deve ter passado por essa experiência. Eventualmente, pegou um papel, de repente fez um desenho. Nossa, nunca imaginei que eu tinha capacidade de desenhar desse jeito. Eu nunca imaginei que eu tivesse habilidade de fazer um crochê, por exemplo, e de repente eu fiz. Né? Por quê? Porque aquele disco é uma habilidade que está lá na sua competência, mas que você não sabe que tem, porque ela está inativa por algum motivo. E o motivo, normalmente, é que não tem energia suficiente para ativar aquele disco, porque, no geral, a sua energia está sendo usada para alimentar processos do passado. Então, a gente pode dizer assim, o seu campo eletromagnético ele tem uma carga X de energia. E nós gastamos muito da nossa carga alimentando processos emocionais do passado que não permitem a gente ter disponível energia suficiente para investir no futuro, para investir naquilo que é o momento do futuro. Então, o que é o trabalho da EMF em si? Né? O trabalho da EMF é justamente fazer movimentos energéticos nestas fibras e nos loops do infinito. Vou compartilhar aqui de novo rapidamente com vocês a tela para vocês entenderem o que é os loops do infinito. Olha, então as fibras são as fibras que vocês estão vendo aqui douradas, longas, né, que vão desde o centro de cima até o centro de baixo. E os loops do infinito são esses desenhos aqui, ó, esses desenhos infinitos que vão de cada uma das fibras até os chakras e que nos ligam ao canal central, que também representa o nosso presente. Então, lembra que eu comentei, olha, passado, fibras de trás, futuro, potenciais, fibras da frente, laterais, direita e esquerda, dar e receber energia no mundo, e o canal central nos conecta com a nossa frequência do presente, tá? Então, Vanessa, como é que essa técnica vai me ajudar efetivamente, né? O que a MF pode fazer por mim? A MF vai te ajudar a liberar as cargas emocionais que estão consumindo a energia do seu campo eletromagnético de forma desnecessária, porque são cargas que não servem mais para você. Então, a gente vai liberar as energias que não servem mais dessa malha, para que você tenha energia suficiente, nova, calibrada, limpa, para investir nos potenciais futuros que existem dentro do seu campo e que você, na grande maioria das vezes, não conhece. Você, na grande maioria das vezes, não sabe que tem. Ou tem o desejo de e não consegue ter força para fazer o movimento, porque aquela energia que você usaria para fazer esse movimento está sendo gasta com aspectos do passado, tá?
Então, o trabalho da EMF tem esse principal foco, que é limpar essas cargas de energia, fazer um movimento para calibrar essa carga, ou seja, reciclar essa energia, deixar ela limpinha, deixar ela boa para ser reutilizada, e te ajudar a utilizar essa energia literalmente de forma produtiva e proveitosa para você, para o outro e para o planeta, de uma maneira fortalecida, né? Então, hoje eu até vou compartilhar com vocês, eu recebi um depoimento de uma cliente que disse assim para mim, Vanessa, depois que eu comecei a fazer as calibrações e todos os trabalhos de séries, disso e daquilo outro, eu tenho a seguinte sensação, eu estava muito fragilizada, qualquer coisa eu saía chorando, eu não conseguia lidar com as minhas situações do dia a dia. E hoje eu me sinto muito mais forte, eu me sinto muito mais pronta para lidar com as situações e fazer o que tem que ser feito e decidir o que precisa ser decidido e tomar as decisões da minha própria vida. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente ouve um depoimento desse, essa pessoa não está sendo mais de quem ela é? Né? Quando ela diz assim, olha, eu consigo tomar decisões, eu me sinto mais forte, eu consigo fazer o que eu preciso fazer, isso não é ser mais de quem ela é? Né? Então, a gente volta lá naquele comecinho da nossa conversa, né? Que é justamente poder trabalhar para liberar o que tem que ser liberado, fortalecer o que precisa ser fortalecido, calibrar essa energia de dar e receber, que é essa energia de troca, né? Para que a gente possa literalmente ser mais de quem nós somos, enquanto espíritos e divinos que nós somos, porque nós somos responsáveis por fazer esse processo de forma coletiva. Vai ser a calibração, a evolução da consciência da nossa malha, do nosso sistema, que vai ajudar a fazer o processo de evolução do próprio planeta. Tiveram oportunidade como cliente, olha aqui a Marina, nossos bloqueios são desfeitos e colocamos energia onde é melhor para nós e para o todo. Que fantástico que é isso, legal, né, Vanessa? Muito lindo. E você transmite isso na sua fala, né? Podemos abrir aqui para o debate, para as perguntas. Veja o que você prefere fazer, Cíntia. É assim, o que eu tenho para fazer com eles que eu gostaria para a gente fechar? Você vai fazer aquela ativação que eu te falei. Isso. Então, a gente pode fazer como vocês preferirem. Ou a gente faz as perguntas e depois fecha com a mini sessão, ou a gente faz a mini sessão agora e depois abre para perguntas. O que você energeticamente, preferir. O que é melhor, Vanessa? Você que é a especialista. Acho que a gente pode abrir para perguntas e fechar com a ativação, porque normalmente, depois que a gente faz a ativação, as pessoas não querem muito falar. Entendo perfeitamente. Então, você manda e a gente obedece. O time é o mesmo, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Eu pensei isso, por isso que eu te devolvi com a pergunta, né? Porque eu acho que uma ativação deixa a gente, né, diferente, né? Então, a Cláudia. Vamos lá, Cláudia. Abre seu áudio e pode fazer sua pergunta. Eu gostaria, bom, boa tarde, primeiramente, né? As palavras maravilhosas. Eu gostaria de saber se essa técnica ela tem relação com a apometria, né? Não sei se você já chegou a conhecer, se você conhece. Não tem nada a ver, apesar de que utiliza as técnicas da energia da natureza, mas ela vai também além, então. Cláudia, posso legal. Te dizer assim, ó, eu estudei muitos anos as técnicas da apometria, né? E a gente faz aquele desdobramento, tem todas aquelas técnicas, tudo, né? Eu consigo te responder com clareza, sim. Porque assim, eu trabalhei muitos anos com apometria. Sim. E dei aula de apometria, tudo, então conheço bem a técnica e conheço bem o trabalho da MF, né? Sim. E assim, eu posso te dizer que não tem absolutamente nada a ver. Que um trabalho, então é mais é um excelente trabalho, evoluído, né? É um excelente trabalho, maravilhoso também, traz resultados fantásticos, mas eles têm instâncias bem distintas em matéria da atuação em si. Porque na apometria a gente busca aspectos, né, de desequilíbrio espiritual, processos obsessivos, processos para serem limpos mesmo da estrutura da pessoa, nesse desequilíbrio do campo espiritual. Quando a gente fala do trabalho da EMF, a gente está falando de um trabalho que é mais sutil, então ele é um trabalho mais
eu diria para você, ele atua numa dimensão mais elevada, ele não chega aí nas dimensões que a apometria chega para poder trazer o que tem que trazer, ele atua numa dimensão mais elevada, o que ele vai fazer para o cliente no sentido de desconectar ele de um processo obsessivo, por exemplo, é que quando ele eleva o padrão vibratório da pessoa com essa limpeza energética, a pessoa se desconecta daquilo que ela estava não vibra mais uma vibração mais baixa. Vai limpar aquilo lá, exatamente. Você tira a pessoa do olho do furacão, mas você não vai mexer no olho como a apometria faz. E outra coisa também, é só nível energético da pessoa ou ambiente também? Da pessoa, só da pessoa. Tá. A gente trabalha então está esclarecida. Só eletromagnético da pessoa. Obrigada, então. Até mais. De nada, minha flor. Tá. Vamos lá, Ana, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, boa noite, sei lá. Estou adorando também, não conhecia essa técnica, e a minha pergunta em mais ou menos quantas sessões você consegue mudar mais ou menos o padrão, né? Esse padrão energético. Legal, excelente pergunta. O trabalho da AMF, Ana, ele é promovido em 12 sessões. A gente chama de 12 fases, que não precisam necessariamente ser feitas todas de uma vez e as 12 para o movimento acontecer. Eu diria para você, essas 12 sessões, elas são divididas em 3 blocos de 4. Então, a gente trabalha a fase 1, 2, 3 e 4, em cada sessão, 4 sessões, depois fase 5, 6, 7, 8, depois fase 9, 10, 11, 12. Mas eu diria para você que as 4 primeiras fases são revolucionárias. Elas são consideradas as fases de fundamentos energéticos. Então, fases de fundamentos energéticos são as fases que vão trabalhar exatamente nesses pontos que eu falei para vocês, de limpar o passado, equilibrar o dar e receber e abrir as possibilidades futuras. Então, raramente a pessoa passa da 4ª fase sem ter sentido uma mudança ali, mexendo com ela nesse processo. As fases 5 a 8 e 9 a 12 já são sessões mais profundas, mais de desenvolvimento de mestria, mais de equilíbrio seu com você mesmo, elas já são fases mais apoiadoras e evolucionárias. As 4 primeiras são as fases de transformação mesmo, as fases de mudança. Que seria como se fosse também um pouco de uma ferramenta também de autoconhecimento, né? De entender as suas ferramentas e liberar o passado e entender suas ferramentas também, né? Exato. Até emendando aqui com a sua resposta, né? Eu vi que no chat a Verônica tinha feito uma pergunta que eu achei interessante, que é assim, ela perguntou se eu estudei aqui no Brasil, né? E como é que as pessoas estudam para ter essas informações. E eu diria assim, existem professores hoje no Brasil, eu estudei parte no Brasil, parte na Argentina, porque eu tenho a formação de professora, então formação de professora nem todas as fases tem no Brasil, então eu estudei parte aqui, parte na Argentina. Hoje eu sou uma professora licenciada da escola EEI, que é a The Energy Extension, que é essa escola da PEG, então eu tenho a habilitação para formar profissionais e praticantes em EMF. Então, eu até atendo, a minha agenda de atendimento hoje é muito reduzida, eu normalmente indico muito os meus alunos que já são formados, que já são praticantes para fazer os atendimentos, porque o meu foco hoje ele está muito voltado na formação dos profissionais, justamente porque a EMF está crescendo muito no Brasil e a gente tem poucos professores, então a demanda da formação acaba sendo maior. Então, hoje eu atendo menos e dou mais aulas de formação do que os atendimentos, mas é possível receber a formação aqui no Brasil, sim, tá? Tanto para se tornar prático, como para ser professor também. Desculpa, só fazer mais uma última, não é nem uma pergunta assim, nesses tempos de pandemia, a terapia é feita só pessoalmente ou dá para fazer à distância? À distância também, online, presencial ou online. Tá bom, obrigada. Obrigada por participar, Aninha. Obrigada, Ana. Agora a Beatriz chegando aí, linda, maravilhosa. Olha que mulherão para fazer uma pergunta. Vamos lá.
Vamos lá. Oi, Cíntia, você é um amor, obrigada. E obrigada, Vanessa, era uma técnica que eu não conhecia, estou encantada. E queria saber um pouquinho mais, você falou do passe, se o passe entra, então, como essa energia pelo lado esquerdo, e atua onde o corpo mais precisa, como é que funciona, assim, de uma maneira geral? Eu diria para você que sim, a gente recebe, é uma carga de energia que a gente recebe no campo, né? Então, assim, ele vai entrar pelas fibras do lado esquerdo e vai se distribuir no seu sistema da maneira como você precisar, né? Porque é interessante a gente lembrar, né? A gente chama de passe, mas o passe na casa espírita ele é chamado de passe magnético, inclusive, né? E é legal a gente entender que magnetismo faz o quê no corpo humano? O magnetismo repõe energia magnética, repõe energia que falta para o físico se sustentar. Então, ele é aquele sistema que vai lá e vai... faltou energia aqui no joelho, ele vai lá e coloca. Faltou aqui, precisa limpar ali. Ele faz aquela ação pontual, né? É o que se trabalha com o passe magnético no geral. A grande diferença é que quando você está trabalhando numa calibração eletromagnética, você está trabalhando também com a energia elétrica, além da energia magnética que o passe oferece. Então, você tem uma função diferente. Entendeu? Muito obrigada. Foi fantástica. Foi uma aula maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, por participar. Gente, essa mulher que está chegando, tá? Eu não conheço, não, desconheço, mas ela é maravilhosa. Oi, Rita, que bom te ver aqui, querida. Pode fazer sua pergunta para a Vanessa. Boa tarde, gente. Boa tarde, que palestra maravilhosa. Muito bom, estou encantada também. Eu gostaria de saber o seguinte, no caso da primeira questão da formação, né, dessa técnica, como que se dá, né? Também poderia ser online, por exemplo. Eu não vi de onde que você é, Vanessa. Sou de São Paulo, sou de São Paulo. São Paulo, né? Ah, sim. E outra coisa, após o atendimento, existe algum relatório que é feito de retorno para a pessoa? Porque muitas vezes a terapia energética ela depende um pouco da sensibilidade das pessoas e às vezes fica muito numa percepção muito assim global, né, do tratamento global, assim, não tem às vezes uma questão pontual, né, para a gente dar um retorno, né, para o paciente, né? Como que funciona esse retorno e a questão da formação também? Fiquei muito interessada. Uma excelente pergunta aí também. O que é legal entender? O trabalho da EMF, quando ele é feito à distância, vai ser muito semelhante com o que a gente vai fazer agora, depois que a gente terminar as perguntas. Eu vou fazer para vocês o que eu chamei de um alinhamento, que é uma ativação, né? De uma mini sessão. Então, vocês vão conseguir ter um exemplo aí de como mais ou menos funciona o trabalho à distância. No presencial, esse trabalho é feito com muitos movimentos. Então, a pessoa fica deitada na maca e a gente trabalha com movimentos muito semelhantes a movimentos do Tai Chi Chuan. Feito movimentos semelhantes aos movimentos do Tai Chi Chuan no corpo da pessoa, no corpo energético da pessoa, sem tocar no corpo, mas muito próximo ao corpo. Então, o que é legal a gente entender? Esse trabalho, ele não é um trabalho onde a gente vai entrar no problema da pessoa, eu vou lá, quando eu for limpar a emoção dela, eu vou saber o que eu estou limpando, não. Por isso que a gente fala que é um trabalho muito sutil. Então, não existe uma devolutiva para eu dar para o cliente, porque eu não acesso absolutamente nada. No momento em que a gente está fazendo o trabalho, a gente é um canalizador, a gente se torna um canal de uma energia dourada e uma energia platina, que são energias específicas para trabalhar nesse campo eletromagnético, que vai limpar o que tem que ser limpo, calibrar e fortalecer o que tem que ser calibrado e fortalecido. Então, não, é como se a gente fosse lá uma mangueira passando a energia de um lugar para o outro, para que aquela energia atue sempre, sempre, sempre de acordo com a sabedoria interior do cliente, com a sabedoria de quem está recebendo aquela carga. Então, aquele processo vai acontecer... Imagina assim, ó, quando uma pessoa toma um floral,
O mesmo floral, para mim, faz um efeito, para você faz outro, para a Cíntia faz outro, para cada pessoa ele vai ter uma reação, porque ele vai depender do que você vive e daquela substância em contato com o seu processo. A MF é igual. Então, a gente não dá devolutiva, a gente não dá retorno, não existe um relatório. É como se a pessoa chegasse lá e recebesse uma carga de energia, e aquela carga vai trabalhar no sistema dela. A única coisa que a gente entrega para o nosso cliente no final da sessão são algumas frases, algumas sentenças de intenções que a gente verbalizou durante a sessão, para essa pessoa repetir essas frases ao longo da semana dela, de forma a manter ela conectada com aquela calibração que vai ficar acontecendo. Porque aquela calibração vai ficar acontecendo. Na sessão, você vai lá e despeja uma carga de energia nela. Durante a semana, essa energia vai começar a se calibrar no corpo. Ela vai ficar ali processando. É como se ela ficasse experienciando aquela energia ao longo da semana. Por isso, a gente, inclusive, dá uma sugestão de trabalhar pela uma sessão por semana, para que a pessoa tenha esse tempo de poder fazer essas calibrações. Tá? Vamos para a nossa super ativação maravilhosa com a Vanessa. Então, estamos todos aí em suas mãos de novo, Vanessa. Muito bom. A gente sempre trabalha com uma música que ajuda ao processo da ativação, tá? Deixa eu só pegar ela aqui rapidinho. Então, vamos lá. Respirem profundamente, fechem os seus olhos. Procure tirar as coisas de cima do colo, né? Se tiver com alguma coisa. Permita que a energia circule por todo o seu canal central, subindo e descendo. Desde aquele ponto a 60 centímetros abaixo dos seus pés, o seu centro de baixo, até o seu centro de cima, aproximadamente 60 centímetros acima da sua cabeça. Respire profundo mais uma vez, perceba esta energia subindo e descendo neste canal. E então comece sentindo a energia se concentrar em suas mãos. Você pode até mesmo agora, se desejar, colocar as mãos uma em frente da outra, sentindo a energia fluir entre elas. Você pode fazer leves movimentos com as mãos, afastando e aproximando, apenas sentindo o fluxo da energia entre elas. E eu lhe convido a sentir, perceber, imaginar ou pensar nesta energia que se movimenta entre as suas mãos. Isto é você. Você é esta energia. E como um ser multidimensional, você pode se convidar a trabalhar consigo mesma neste momento. Descanse as suas mãos em seu colo. E vamos juntos repetir silenciosamente ou em voz alta as palavras a seguir. Do potencial infinito dentro de mim, ao potencial infinito dentro de você, e em honra às nossas crenças únicas, começamos. Tome mais uma respiração profunda e simplesmente sinta, perceba, imagine ou pense na energia da totalidade e do aterramento dentro de seus pés. Neste momento, nós nos preparamos para fazer uma pequena purificação em nosso campo eletromagnético. Eu lhe peço que, por favor,
focalize a sua atenção em seu coração. Pode colocar as mãos em seu coração se desejar, ou apenas mantê-las em seu colo. Nós aqui trabalharemos na purificação do seu centro cardíaco, na parte da frente do seu corpo. Respire profundamente e vamos expressar a intenção de acelerar a evolução da clareza dentro do seu coração, dentro do centro do seu ser. Você pode repetir estas palavras silenciosamente ou em voz alta. Eu expresso a intenção de acelerar a evolução da clareza dentro do centro do meu ser. Respire profundamente e permita que este mesmo movimento de purificação aconteça na altura do chakra cardíaco, na parte das costas. Respire profundo. E neste momento, focalize a sua atenção em seu chakra cardíaco superior, aquela área que está um pouco acima do coração, próximo ao timo, mais perto da garganta. Respire profundo novamente, pois esta é uma energia universal, que é definida neste momento como uma energia de apoio e de honra, e que você pode receber o quanto desejar. Respire profundamente, integre e estabilize essa força dentro do seu ser. Em seguida, você poderá focalizar a sua atenção na área de suas costas, tanto em seu centro cardíaco superior, como na altura de seus rins. Você pode relaxar as suas mãos em seu colo e apenas mentalizar a área das suas costas, principalmente na altura dos rins, na região lombar, pois neste ponto nós acumulamos processos de frustrações, medos e preocupações que poderão ser descarregados agora. Primeiramente, nós vamos trabalhar no lado do seu rim direito e depois no rim esquerdo. Visualize uma bela espiral dourada em sentido anti-horário, sendo puxada para trás em direção às fibras de sua malha de calibração universal na altura dos seus rins. E enquanto isso, nós expressamos a intenção de descarregar as energias de frustrações, medos e preocupações, encorajando ainda mais a postura energética de autossuporte e de autodireção. Respire profundo e afirme para si mesmo: eu expresso a intenção de descarregar as energias de frustrações, medos e preocupações, encorajando a minha postura de autossuporte e autodireção. Leve agora a sua atenção à base de sua coluna e sinta, perceba, imagine ou pense na energia subindo por toda a coluna, passando por trás de suas costas, de seu pescoço,
sua cabeça e saindo pelo seu terceiro olho. Pois aqui expressamos a intenção de fortalecer a sua coluna espiritual e as suas decisões espirituais, para que você seja um exemplo brilhante de grandeza em sua vida diária. Respire profundamente mais uma vez e relaxe. Leve as suas mãos novamente ao seu coração. Tome mais uma respiração profunda, pois este sempre é um lugar puro de centramento e de paz que está aí para você. Leve a sua atenção também para a área da sua nuca agora, atrás do seu pescoço. E perceba a energia se concentrando nesta área. E neste momento eu lhe convido para estar consciente de sua própria luz e energia. Quando você irradia para frente, para os lados, atrás, acima e abaixo do seu ser. Pois o trabalho que nós acabamos de realizar fortalece a sua malha energética e aprofunda a sua conexão com a energia da Terra. E a sabedoria do seu corpo irá conduzir essa energia exatamente para onde for mais necessária e para o seu maior bem. Eu te honro e honro o potencial infinito dentro de você. E assim é, e assim será para todo sempre. Respire profundamente mais uma vez. E lentamente vá movimentando o seu corpo, abrindo seus olhos e retornando para o seu estado de alerta. Coisa maravilhosa, meu Deus, nossa. Não tem como dizer que a distância não funciona, né, gente? Não Quem tem, aí né? é Vanessa? Uma gratidão imensa